Assim que saiu da cadeia, Tupac se sentia traído por aqueles que acreditava serem seus irmãos. No entanto, resolveu fazer o que sempre fez, expor seus sentimentos em suas músicas. No vídeo de hoje vou comentar sobre uma de suas músicas mais emblemáticas do álbum All Eyes on Me. Se já curtiu a ideia do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. A música Only God Can Judge Me carrega um grande peso sentimental, mais do que muitos podem imaginar. Tupac conseguiu expressar nas letras sua espiritualidade e os julgamentos que sofria antes, durante e depois de ser preso. Logo no começo da música, ele diz: "Só Deus pode me julgar, tá certo?" Além de fazer parte do nome da faixa, essa pergunta, tá certo, reforça a ideia de que ninguém tem autoridade para contrariar o julgamento divino. Além disso, logo em seguida, ele continua reforçando a ideia principal, de que ninguém tem o direito de julgá-lo. E antes mesmo de a música começar, Tupac reforça uma última vez: "Fiquem fora da minha vida, cuidem da de vocês, somente Deus pode me julgar." Quando ele diz que pessoas devem sair da sua vida, está se referindo aos falsos amigos, à mídia, que constantemente o perseguia, e à própria polícia. Entretanto, agora entramos nos versos mais impactantes do Tupac. Logo na primeira linha, ele diz: "Eu estava cego aos fatos, pelas costas. Não podia confiar nos meus manos. Um bando de ratos sujos." Essa linha carrega uma forte carga emocional, pois se refere ao momento em que Tupac, indo ao Quad Studio e precisando de dinheiro, sentiu-se traído por aqueles que considerava amigos, principalmente por Notorious Big e o Rei Sean Jack. Detalhe, caso queiram entender melhor essa história, eu tenho um vídeo completo no canal explicando o início e o fim da amizade entre Tupac e Big. Será que eu vou ter sucesso? Tô na paranoia da E com esse hocus pocus, tento me concentrar, mas não consigo enxergar. A pergunta, será que eu vou ter sucesso? Revela uma dúvida profunda, surgida em meio aos problemas em que Tupac estava se envolvendo. Situações que poderiam, de certa forma, manchar a sua carreira. Na sequência, ele diz: "Tô na paranoia da E com esse hocus pocus tento me concentrar, mas não consigo enxergar." Aqui o termo hocus pocus carrega o sentido de confusão, ilusão e enganação. Mesmo sob o efeito da que costuma causar relaxamento, Tupac está tomado por uma sensação de paranoia, como se estivesse vigiado ou prestes a ser atacado. Ele vive um contraste intenso, tenta se concentrar e manter o foco, mas a mente está confusa. O hocus pocus representa esse estado de desorientação, onde ele se sente vulnerável e incapaz de chegar com clareza, mesmo estando sempre em estado de alerta. E na minha mente, sou um homem cego, cumprindo pena. Olho para o futuro, porque meu passado ficou para trás. É crime lutar pelo que é meu? Todo mundo está morrendo. Me diga, qual é o sentido de tentar? Esse trecho é bem importante. Veja bem, antes de Tupac ser preso, a mídia tentava constantemente entrevistá-lo para saber o que realmente havia acontecido no caso envolvendo Ayanna Jackson. Mas de forma resumida, Tupac foi acusado de uma acusação que ele sempre negou, e em diversas entrevistas deixou sempre claro que jamais faria algo assim com uma mulher. I'm not gonna force her. I mean, this is common sense. But no matter what happens, innocent or guilty, my life is ruined. Because when they say, whatever they say in this verdict, y'all not gonna make it front page news. It won't be big enough, no matter what. All that you want to hear is that he's guilty, he's in jail, the reign of terror is over, the outlaw is gone. Então nesse verso, "E na minha mente, sou um homem cego, cumprindo pena", ele reforça que não entende do porquê foi preso e do porquê estaria cumprindo pena por algo que na mente dele ele não tinha feito. E no verso seguinte, ele complementa: "Olho para o futuro, porque meu passado ficou para trás", mostrando que aceita que não tem como mudar o passado e, ao invés de se lamentar, busca olhar adiante e continuar produzindo suas músicas. "Estou preso desde o nascimento, cauteloso, porque sou amaldiçoado e tenho visões da minha família no carro funerário. Dizem que é o homem branco que eu deveria temer, mas é o meu próprio povo que está fazendo todas as mortes aqui." No trecho "Estou preso desde o nascimento",
cauteloso porque sou amaldiçoado, Tupac transmite a sensação de que, por ter nascido negro, já estava automaticamente condenado por um sistema racista e excludente. A prisão, desde o nascimento, simboliza o fato de que ele nunca teve liberdade real. O racismo estrutural, a marginalização e a violência moldaram sua vida desde o início. Ao dizer que está amaldiçoado, ele revela a sensação de estar destinado a uma vida de sofrimento, o que obriga a estar sempre em estado de alerta e cauteloso, sempre esperando o pior. Em Tenho visões da minha família no carro funerário, ele compartilha uma sensação profunda, o medo constante de perder pessoas próximas. No verso, dizem que é o homem branco que eu deveria temer, mas é o meu próprio povo que está fazendo todas as mortes aqui. Tupac faz uma crítica complexa. Desde cedo, ele foi ensinado que o inimigo era o homem branco, representando um sistema opressor. Ele aponta uma verdade ainda mais difícil de aceitar, de que grande parte da violência que ele enfrenta vinha de dentro da própria comunidade negra. Esse verso é absurdo, porque ele denuncia a destruição interna de uma comunidade marcada pela pobreza, pela exclusão social e pela falta de oportunidades. Tupac reconhece que, embora o racismo institucional seja real, a maior ameaça à sua vida naquele momento era a violência entre os próprios negros, guerras de gangues, rivalidades locais e traições que o colocava uns contra os outros. Não posso mentir, não tenho amor pelo outro lado, ciúmes por dentro, faz com que desejem minha morte. Ô meu Senhor, diga-me pelo que estou vivendo, todo mundo está caindo, me faz bater a porta do céu. No verso, não posso mentir, não tenho amor pelo outro lado. Ele demonstra que não finge ser neutro, ele realmente não gosta do outro lado. Esse outro lado pode se interpretar pela guerra da West Coast e East Coast. E Tupac, por viver na Califórnia e sair da prisão, levantou muito a bandeira da West Side. Ciúmes por dentro faz com que desejam minha morte. Essa linha expõe o ciúme e a inveja que Tupac percebia em pessoas próximas ou conhecidas. E isso pode se referir tanto a rivais quanto a falsos amigos. You know what I mean? Be to yourself. Stay to yourself. Trust nobody. Trust nobody. After dog. You know what I mean? Straight up. My closest friends did me in. My closest friends, my homies, people who I done took care of their whole family. I done took care of everything for them, looked out for them, put them in the game, everything turned on me. Fear is stronger than love. Remember that. Fear is stronger than love. All the love I gave didn't mean nothing when it came to fear. So it's all good. But I'm a soldier. I always survive. I'll constantly come back. You know what I mean? Only thing that can kill me is death. That's the only thing that'll ever stop me is death. And even then, my music will live forever. Ô meu Senhor, diga-me pelo que estou vivendo. Todo mundo está caindo. Me faz bater a porta do céu. Nesse verso mostra quase que uma oração desesperada, onde Tupac questiona o propósito da vida, diante de tanta violência e sofrimento. Mesmo com sucesso, ele parece emocionalmente esgotado. Na parte em que ele diz, todo mundo está caindo, me faz bater a porta do céu. O termo dropping pode ser interpretado como uma gíria para morrer. Isso dá um peso ainda maior à frase, pois ele observa que muitas pessoas ao seu redor estão morrendo, sejam amigos, colegas ou até mesmo familiares. Quando ele diz que isso o faz bater a porta do céu, parece indicar que ele sentia que seu próprio fim também estava se aproximando. O mais impressionante é que, se esse verso realmente foi pensado com essa intenção, Tupac pode ter previsto a própria morte, já que poucos meses depois ele realmente faleceu. E todas as minhas lembranças são de ver os irmãos sangrando, e todo mundo lamenta, mas ainda assim ninguém vê. Fortaleça seus pensamentos, não se deixe manipular, porque a mídia é cheia de truques sujos. E agora chegamos em um dos versos que eu mais queria comentar, já que é um dos meus favoritos. No começo, ele remete que sua vida foi composta por ver os seus manos morrendo à sua volta, seja os amigos ou outros negros. Mas logo após ele reforça uma fala anterior, já que todo mundo lamenta, mas ainda assim ninguém vê. Ou seja, lamentam as mortes, mas o real motivo causador disso ninguém vê, ou não entendem, pois ele aponta uma falta de conscientização real, pois a raiz do problema pode ser o sistema, o racismo, a pobreza e ou então a marginalização. Logo após, ele fala, fortaleça seus pensamentos, não se deixe manipular, porque a mídia é cheia de truques sujos.
Esse verso traduzido já diz tudo, porém é importante explicar. Na época, o Tupac estava sofrendo algumas acusações, e mesmo após ter saído da cadeia, ele constantemente era mal interpretado e demonizado, pois a denúncia dele aqui, se assim possamos chamar, ele denuncia que a mídia espalhava mentiras e distorcia a realidade. Rap star Tupac Shakur is free on bail tonight after his indictment in the sexual assault. The rap star Tupac Shakur seems to play police stations more than arenas these days. E agora eu faço um questionamento para vocês. Ele cantou isso há quase 30 anos atrás. Vocês acham que esse verso se aplicaria hoje em dia? Mas voltando para o vídeo, ele segue comentando que somente Deus pode julgar ele, seguindo com uma crescente absurda de beat, que também tem um mistério a ser comentado. Flatline. Eu ouço um médico parado na minha frente, gritando que eu vou sobreviver, com um corpo cheio de buracos de barro, deitado aqui, nu. Ainda assim, não consigo respirar. Tem algo maligno no meu soro, porque toda vez que respiro, acho que estão me matando. Flatline, em termos médicos, significa a ausência de batimentos cardíacos e respiração, o que faz bastante sentido, pois nesse verso o Tupac transmite as suas sensações e visões que teve após ser baleado no Quad Studio. No começo, ele escuta o doutor falando que cuidaria dele, que mesmo à beira da morte, ele ainda estava consciente, mesmo com o corpo cheio de buracos, por ter sido baleado várias vezes. Ele ainda assim não consegue respirar, e o fato de ele comentar que tem algo maligno no seu soro, ele se sente desconfiado, como se estivessem tentando matá-lo, porque toda vez que ele respira, ele sente que estão matando, pois sente dor e também uma paranoia, que mais profundamente pode ser entendido como uma perseguição, pois existe um contraste, já que ele insinua que não é seguro nem mesmo quando ele está sendo salvo. E esse verso em si realmente tem um efeito de transmitir as visões e sensações que estava sentindo, porque o beat é justamente de uma sirene, fazendo uma clara alusão ao momento em que ele foi socorrido após ter sido baleado no Quad Studio, indo direto para a ambulância. Tô tendo pesadelos, fantasias homicídios, acordo sufocado nos lençóis da cama. Chamo a enfermeira porque dói lembrar do passado. Como foi que chegamos a isso? Queria que eles não tivessem errado. Após o Tupac ser baleado no Quad Studio, ele suspeitava que pessoas armaram para ele. Sabendo disso, esse verso, tô tendo pesadelos, fantasias homicidas, mostra que ele estava paranoico, se sufocando com os lençóis da cama. Quando ele menciona que chama a enfermeira, ele realmente pode estar mencionando que tudo doía e que chama a enfermeira para aliviar a sua dor. Porém, pode-se interpretar de que não quer dizer realmente isso, mas sim que relembrar do passado machuca e que era para chamar alguém para aliviar a sua dor, não sendo uma dor física que uma enfermeira possa cuidar, mas sim uma dor mental, de que os tiros, traições e a solidão doíam. Porém, sua última linha é bem pesada, já que ele fala: como foi que chegamos a isso? Queria que eles não tivessem errado. Nessa linha, ele mostra um esgotamento emocional, se perguntando como a sua vida chegou até esse momento, com acusações criminais, tentativas de assassinato, hospitalização, traições, etc. Com isso, faz com que ele tivesse desejado que os atiradores não tivessem errado. Vocês percebem que ele relata cronologicamente as suas experiências de vida, como ele age em cada situação e como ele se sente, sendo cada vez mais profundo nas letras? Pois bem, nessa música ele consegue transmitir de forma excepcional isso, e verão ainda mais. Continuando, alguém me ajude, diga pra onde eu vou daqui, porque até os bandidos choram. Mas será que o Senhor se importa? Tento lembrar, mas dói. Tô andando pelo cemitério, conversando com a terra. Aqui é mais um desabafo, já que ele suplica que alguém o ajude, tanto fisicamente quanto mentalmente, indo contra aquela imagem de um bandido e gangster que muitos já devem conhecer. Falando em bandido, logo após ele cita que até os bandidos choram, novamente sendo um contraponto, já que a imagem dele era de um thug, mostrando que também pode chorar e mostrar a sua fraqueza. Mas ele questiona: será que o Senhor se importa? Querendo saber se Deus se importa com pessoas como ele, que é rotuladas como criminosas e pecadoras. Tentar lembrar do passado, que até aquele momento foi curto, dói, e ele se sente andando pelo cemitério, tendo novamente duas interpretações, ou de que ele se sentia perto da sua morte, ou então de que estava conversando com os mortos, se sentindo solitário, andando sozinho, como também se sentindo mais à vontade com os mortos do que com os vivos. Agora entramos perto do fim, e o Pac mostra que tem uma mentalidade muito forte. Pois bem, prefiro morrer
como homem do que como um covarde. Tem uma favela no céu e ela é nossa. Black Power. É o que gritamos quando sonhamos em um estado paranoico. E nosso destino é uma vida que eu odeio. Prefiro como homem do que viver como um covarde. Esse verso mostra bem de como eram as suas raízes, já que sua mãe, uma ativista política chamada Afeni Shakur, fazia parte de um grupo político, os Panteras Negras. Essa criação moldou a sua mentalidade para nunca baixar a cabeça e, de certa forma, ter uma coragem para bater de frente com a opressão. Em seguida, tem uma favela no céu e ela é nossa. Black Power é o que sonhamos em um estado paranoico. O Pac acreditava que até os oprimidos têm direito a um lugar no céu, e essa sua fala reforça isso. E que, ao gritar Black Power, ele afirma que tem uma comunidade pertencente, um poder negro. Agora, seu estado paranoico, mesmo existindo, ele ainda assim grita poder negro, mesmo que seu sonho seja mal assombrado por paranoias constantes. E por fim, ele conta que odeia o destino dos seus parceiros e negros da sua comunidade, já que ele vê que o destino de muitos é uma vida de dor, prisão e ter uma morte precoce, etc. Querida mamãe, você pode me salvar? E que se a paz, porque as ruas pegaram nossos jovens e a gente tem que comer. Sem mais hesitação, cada homem negro está encurralado e ainda se perguntam por que andamos suicidados e armados por aí. Senhor policial, por favor, tente enxergar que tem 1 milhão de filhos da estressados igual a mim. No começo, Tupac age como um filho pedindo um socorro para sua mãe, como um jovem desesperado correndo para os braços de sua mãe para lhe proteger. Mas logo após, ele se revolta e diz que se paz, que é uma falsa paz, que a sociedade prega, como se estivesse querendo dizer: de que adianta falar de paz se a gente está morrendo de fome e tiro aqui? Agora, porque as ruas pegaram nossos jovens e a gente tem que comer. Mostra que Pac via que muitos, por falta de oportunidade e de necessidade, escolhiam entrar para as gangues, e a criminalidade das ruas. Sem mais hesitação, cada negro está encurralado. Ele está dizendo que todo negro nos Estados Unidos está preso num sistema que o marginaliza, criminaliza e oprime. O sem mais hesitação mostra que o medo já foi superado. Agora o assunto é sobrevivência direta. Ou você age ou você morre. E ainda se perguntam por que andamos suicidados e armados por aí, tendo como a perspectiva de que a sociedade julga os jovens negros armados, mas não entendem o que tem por trás disso e dessas atitudes, prontos para morrer a qualquer momento. Senhor policial, por favor, tente enxergar que tem 1 milhão de filhos da estressados igual a mim. Tupac faz quase um apelo para a polícia, já que existe não só ele, um cara paranoico e ou então revoltado, mas outros também. Por citar o policial e o verso anterior, ele mostra que como poderia se defender, se tem outros igual a ele, andando armados por aí, prontos para matar ou morrer. Como também serve para explicar a origem da justiça e violência. Após isso, novamente, ele volta com a sua reflexão de que somente Deus pode julgá-lo, e mais ninguém. Seguindo, ele aborda uma boa reflexão. Aquilo que não me mata só me deixa mais forte. Eu não entendo porque todo mundo acha que tem que me dizer como viver a minha vida, sabe? Me deixa viver, meu bem, me deixa viver. Alguns já devem ter percebido, mas essa frase vem do Friedrich Nietzsche, onde ele expressa a ideia de que, ao superar adversidades, desafios e dificuldades, o indivíduo pode desenvolver maior força e resiliência psicológica, transformando experiências negativas em oportunidades de crescimento pessoal. Trazendo para o contexto da música, o Tupac faz uma declaração de resiliência, especialmente vinda de alguém que sofreu tiroteios, perseguições da mídia, traições, racismo, prisão e muito mais. Tupac se vê como inquebrável. E por fim, ele fala: eu não entendo porque todo mundo acha que tem que me dizer como viver a minha vida, sabe? Me deixa viver, meu bem, me deixa viver. Aqui o Pac volta ao tema principal da música, o julgamento alheio. Ele mostra que está cansado de como as pessoas, a mídia, a sociedade em si querem ditar como ele deve agir, viver e se comportar. Isso ficou bem claro para quem entendeu a ideia do vídeo, já que somente Deus pode me julgar. Essa música tem a participação do Forte e tem bons versos também, como a ideia em uma de suas linhas em que ele diz que consegue entender o Tupac nessa música. Porém, eu gostaria que o foco principal do vídeo fosse o Tupac, já que ele estava passando por inúmeras situações na época.
principalmente as que eu comento no vídeo. Caso queira um vídeo em que eu comente a parte dele, deixe nos comentários. Esse vídeo me deu um trabalho para fazer, e caso tenham gostado, gostaria de pedir que dessem o like e opinassem do que acharam da mentalidade dele, pré, durante e pós-prisão. Estarei lendo os comentários e respondendo todo mundo. Valeu!